Países onde a Bíblia é proibida. Descubra os motivos. Você sabia que em pleno século XXI, existem países onde simplesmente ter uma Bíblia pode te colocar em perigo? Hoje, vamos viajar para 10 países onde a liberdade religiosa, um direito humano básico, é completamente ignorada. Nossa primeira parada é a Coreia do Norte, um dos países mais isolados e repressivos do mundo. Aqui, a liberdade religiosa é inexistente. A posse de uma Bíblia é considerada um crime gravíssimo, que pode resultar em penas severas. Apesar do medo constante, existem relatos de cristãos norte-coreanos que se reúnem em segredo, arriscando suas vidas para praticar sua fé. A história da Coreia do Norte é um lembrete brutal de que a liberdade religiosa não é um direito garantido. Nosso próximo destino é o Afeganistão, um país devastado por décadas de guerra e conflito. A ascensão do Talibã ao poder mergulhou o país em um regime de terror, onde a prática do cristianismo é vista como uma traição. Converter-se do islamismo para o cristianismo? Uma sentença de morte. A vida para os cristãos afegãos é marcada pelo medo constante da violência, da perseguição e da morte. Apesar do perigo constante, existem histórias inspiradoras de fé e resiliência. Do Afeganistão, viajamos para o Irã, um país de rica história e cultura, conhecido por suas paisagens deslumbrantes, arquitetura magnífica e uma herança que remonta a milhares de anos, mas também marcado pela repressão religiosa. O Irã é um lugar onde a fé e a opressão se entrelaçam de maneira complexa e muitas vezes dolorosa. A Revolução Iraniana de 1979 trouxe consigo um governo teocrático que impôs uma interpretação rígida do islamismo. Este evento transformou profundamente a sociedade iraniana, afetando todos os aspectos da vida cotidiana. A perseguição aos cristãos no Irã é sistemática e brutal. Igrejas são fechadas, muitas vezes sem aviso prévio, deixando comunidades inteiras sem um lugar para adorar. Líderes religiosos são presos e torturados, enfrentando condições desumanas nas prisões. A repressão é implacável e visa silenciar qualquer forma de dissidência religiosa. E convertidos do islamismo enfrentam a fúria do regime. Em casas, em segredo, eles se reúnem para ler a Bíblia e orar, arriscando suas vidas para manter sua fé viva. Longe dos olhos vigilantes do regime, em locais discretos e muitas vezes improvisados, os cristãos iranianos continuam a se reunir, a fortalecer uns aos outros e a manter viva a chama da esperança e da fé. A orar e a compartilhar sua fé. Eles encontram força na comunidade e na crença compartilhada, resistindo à opressão com coragem e determinação. Nossa jornada nos leva agora à Arábia Saudita, berço do Islã, uma terra de vastos desertos e cidades modernas. É também a guardiã de alguns dos locais mais sagrados da fé muçulmana, incluindo a cidade de Meca, onde milhões de peregrinos se reúnem anualmente. Mas para os cristãos, a Arábia Saudita representa um deserto religioso, um lugar onde a expressão de sua fé é severamente restringida. Aqui, a fé cristã é proibida e punida com severidade, com patrulhas policiais e autoridades monitorando de perto qualquer atividade religiosa não islâmica. A prática pública de qualquer religião que não seja o islamismo é estritamente proibida, e sinais de advertência do governo estão por toda parte. Para os milhões de trabalhadores estrangeiros cristãos que vivem na Arábia Saudita, a vida é uma luta constante para conciliar sua fé com as restrições impostas pelo governo. Eles se reúnem em segredo, em casas particulares, longe dos olhos vigilantes das autoridades, para praticar sua fé. Arriscando tudo, esses cristãos se encontram em pequenos grupos, em reuniões discretas, para um momento de oração e comunhão. Cada encontro é um ato de coragem, um testemunho de sua fé inabalável, onde cada oração é feita com o coração cheio de esperança e temor. Das areias escaldantes da Arábia Saudita, viajamos para as Maldivas, um paraíso tropical conhecido por suas praias intocadas e lagoas azuis.
Mas por trás dessa fachada idílica, esconde-se uma realidade sombria para os cristãos. A Constituição das Maldivas é clara: todos os cidadãos são considerados muçulmanos. Converter-se do islamismo para o cristianismo? Impensável. A história das Maldivas nos ensina que a beleza natural de um país não reflete necessariamente a beleza de suas leis e costumes. Nossa próxima parada é a Somália, um país devastado por décadas de guerra civil, fome e extremismo. A ascensão do grupo terrorista Al-Shabaab mergulhou o país em um ciclo de violência e instabilidade, tornando a vida dos cristãos somalis um verdadeiro inferno na terra. Converter-se ao cristianismo na Somália é considerado um ato de traição, punível com a morte. A perseguição aos cristãos é implacável, com relatos frequentes de assassinatos, tortura e sequestros. A Somália é um exemplo brutal de como a intolerância religiosa pode destruir vidas e comunidades inteiras. Do Chifre da África, viajamos para o Iêmen, um país devastado por uma guerra civil brutal que deixou milhões de pessoas à beira da fome. Em meio ao caos e à destruição, os cristãos iemenitas enfrentam uma batalha diária pela sobrevivência. Converter-se do islamismo para o cristianismo no Iêmen é um crime punível com a morte. Cristãos são frequentemente presos, torturados e mortos por sua fé. A história do Iêmen é um lembrete brutal do custo humano da intolerância religiosa. Nossa jornada nos leva agora à Eritreia, um país localizado no Chifre da África, conhecido por seu governo autoritário e por suas violações sistemáticas dos direitos humanos. A liberdade religiosa na Eritreia é inexistente. O governo reconhece apenas 4 grupos religiosos, e todos os outros, incluindo alguns grupos cristãos, enfrentam perseguição severa. Centenas de cristãos estão presos em condições desumanas em contêineres de metal, sujeitos a tortura e maus tratos. A Eritreia é frequentemente chamada de Coreia do Norte da África devido à sua repressão brutal e ao seu isolamento do mundo exterior. Da Eritreia, viajamos para a Líbia, um país mergulhado no caos e na violência desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011. A queda do regime de Gaddafi deixou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por diversas facções armadas e grupos extremistas. A falta de um governo central forte e estável resultou em uma nação fragmentada e em constante conflito. A Líbia se tornou um refúgio para milícias armadas e grupos extremistas, tornando a vida dos cristãos líbios ainda mais perigosa. Esses grupos operam com impunidade, muitas vezes atacando minorias religiosas e impondo suas próprias leis e regras. A situação é especialmente grave para os cristãos, que são vistos como inimigos pelos extremistas. A evangelização é estritamente proibida na Líbia, e os cristãos, especialmente aqueles que se converteram do islamismo, enfrentam perseguição severa. Eles vivem sob constante ameaça de violência, e muitos são forçados a praticar sua fé em segredo. A conversão ao cristianismo é considerada uma traição e pode resultar em severas punições. Igrejas foram atacadas e destruídas, e cristãos foram sequestrados, torturados e mortos. A destruição de locais de culto é uma tentativa de erradicar a presença cristã no país. Os ataques são frequentes e muitas vezes brutais, deixando as comunidades cristãs em um estado de medo constante. A Líbia é um exemplo trágico de como a instabilidade política e o extremismo podem alimentar a intolerância religiosa. A falta de segurança e a presença de grupos armados criam um ambiente onde a violência e a discriminação prosperam. A comunidade internacional continua a observar a situação com preocupação, mas soluções duradouras ainda parecem distantes. Nossa última parada é o Paquistão, um país onde a blasfêmia é um assunto extremamente sensível e perigoso. As leis de blasfêmia são frequentemente usadas para perseguir minorias religiosas, incluindo cristãos, e a mera acusação de blasfêmia pode ser suficiente para desencadear violência e linchamentos. Imagine viver em um país onde você pode ser condenado à morte por simplesmente expressar sua fé ou por questionar a religião dominante.
A posse e distribuição da Bíblia são questões delicadas no Paquistão. O Paquistão nos lembra que a luta pela liberdade religiosa está longe de terminar. Esses são apenas alguns dos lugares onde a Bíblia enfrenta severas restrições, onde a fé cristã exige coragem inabalável. A perseguição religiosa é uma realidade para milhões de cristãos ao redor do mundo, que arriscam suas vidas todos os dias para viver sua fé. Informe-se, conscientize os outros, apoie organizações que lutam pela liberdade religiosa e nunca subestime o poder da oração. A mudança começa com cada um de nós. Até a próxima!